Boa. Estamos ao vivo. Daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar aqui na sala. Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde. Aqui é Hilton Moreno. Vou estar fazendo aqui a moderação desse nosso webinar com a Fluke. Hoje estamos numa excelente companhia, empresa de ponta, a Fluke, e dentro da Fluke, um excelente conhecedor aqui, profundo especialista no assunto, Carlos Rubin. Tudo bem, Carlos? Como é que você está? Tudo bem, Hilton. Legal. Tudo ótimo, e você? Muito legal também. Aí o pessoal já se identificando, Djalma, Antônio, Hudson, Marcelo, Tiago, Wilson. Legal, pessoal, Rio de Janeiro. Se quiser ir colocando da onde você está falando, a gente vai te conhecendo melhor aqui no nosso chatzinho. Estamos aqui num primeiro aquecimento para a gente já começar daqui a pouquinho. Como vocês sabem, usem o chat à vontade aí para tratar de assuntos relacionados aqui ao tema que o Carlos Rubin vai estar apresentando para a gente. O nosso evento de hoje, ao vivo, é Novas Tendências para a Eficiência Energética e Qualidade da Energia na Indústria. Então, eu vou apresentando já aqui o Carlos Rubin. Ele é engenheiro eletricista, formado pelo Centro Universitário da FEI, tem mais de 8 anos de experiência no setor de teste e medição. O Carlos é atualmente gerente de produtos da Fluke Brasil para as áreas de imageamento industrial, qualidade de energia, análise de bateria, osciloscópios portáteis, mecânica de vibração e certificadores de fibra e cobre da Fluke Networks. Então, é um excelente especialista, tem muita coisa bacana para estar contando aqui para a gente. Eu vou já de imediato passar a palavra para o Carlos. O nosso formato é o já conhecido pela maioria de vocês, né? O Carlos vai fazer a apresentação, vocês podem ir colocando perguntas, comentários aí no chat, e aí ao final eu volto aqui para passar as perguntas que vocês têm para o Carlos responder. Carlos, excelente apresentação para você. Eu vou colecionando as perguntas, comentários, a gente volta no final, tá bom? Bom trabalho. Maravilha, obrigado, Hilton. Obrigado, pessoal, obrigado pela presença de todos. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tá tudo ótimo aqui, tá tudo certo, som tá bom, imagem beleza. Bora lá. Maravilha. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre as novas tendências para a eficiência energética e a qualidade de energia na indústria. Então, como o Hilton já me apresentou, né, só reforçando, sou o Carlos Rubin, eu sou gerente de produtos aqui da Fluke para o Brasil, né, eu acabo cuidando do Brasil inteiro. Então, já visitei, né, já conheço indústrias, né, de norte a sul do país. Então, vim trazer para vocês um pouquinho dessas novas tendências, né, o que a gente traz de soluções para a eficiência energética dentro aí do nosso ramo industrial, né? Então, não dá para a gente começar, né, falar de Fluke sem falar da manutenção, sem falar da manutenção industrial, que é o nosso core, né? Os nossos principais clientes, os nossos principais polos de atuação estão dentro das empresas de manutenção. E manutenção é aquilo, né? Quando a gente pensa nas engrenagens que movem a manutenção dentro de uma indústria, a gente sempre começa falando da manutenção reativa, né? Que é aquela manutenção que a gente, né, sempre fala que é a manutenção mais antiga, mas ela ainda é muito presente em muitas indústrias, ela acaba acontecendo muito, que é aquela manutenção onde você run to failure, né? Você trabalha até a falha. Então, a hora que eu vou parar para fazer a manutenção de um equipamento é a hora que ele falhar. Essa manutenção, ela acaba
sendo a manutenção uma manutenção mais custosa, porque você não tem uma previsibilidade dessa falha. Quando a gente passa para uma manutenção agendada, né, uma manutenção programada, a gente passa para uma manutenção preventiva. O que acontece na manutenção preventiva? A gente fala da manutenção agendada, onde você vai em determinados períodos do ano, né, parar a sua planta, parar o seu sistema e fazer uma manutenção geral nele, trocar todas as peças, fazer né, aquele banho de loja nos equipamentos. O grande problema da preventiva é que você pode trocar, né, você pode estar trocando, por exemplo, um componente que ainda tem uma vida útil pela frente por um componente que possa ter, por exemplo, um defeito de fabricação. Então, pensa num rolamento, por exemplo, que foi acondicionado de forma incorreta e ele ficou parado na prateleira, né, de forma incorreta, e a hora que você fez a troca, simplesmente aquele rolamento ele não aguentou até a parada seguinte, né, que você está sempre trabalhando ali com aquela coisa agendada, aquele tempinho pré-definido. E aí vem a preditiva, que é aquela manutenção que ela já começa a tratar do monitoramento da condição dos seus ativos, dos seus equipamentos. Então, você trabalha com rotinas de inspeção e você toma ação sempre com base no histórico, com base na condição do seu ativo. A gente adoraria falar, né, que todas as indústrias, né, pudessem trabalhar de forma preditiva, ou trabalhar com confiabilidade, trabalhar com monitoramento de condição online, né, todas as tendências que a gente tem hoje no mercado, mas a gente sabe que a manutenção industrial, no geral, ela é uma junção dessas três maneiras, dessas três formas. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma parte, né, um sistema dentro da indústria que ele acaba muitas vezes sendo, vamos dizer assim, não vou falar negligenciado, mas a gente acaba olhando só para um pedaço dele, que é, por exemplo, né, que é um sistema de ar comprimido. Um sistema de ar comprimido, a gente tem em grande parte das indústrias, então é muito comum a gente fazer a nossa manutenção, né, então eu vou lá faço a minha preditiva, faço a minha preventiva, né, no sistema de manutenção, no meu sistema de ar comprimido, então eu vou lá no compressor, e acaba que muito dessa manutenção ela acaba ficando muito restrita a esse compressor, né? Então eu faço uma análise de vibração no compressor, eu faço uma análise da qualidade da energia que chega para esse compressor, eu faço uma análise termográfica para saber se eu não tenho nenhum aquecimento anormal, né, na carcaça desse motor, nenhum aquecimento anormal na carcaça desse meu compressor, mas muitas vezes a gente não olha para os outros componentes. Tudo bem, o resfriador, o filtro, né, o separador de água e óleo fazem parte ali do compressor, às vezes até quando você tem um contrato com um provedor desse tipo de serviço, essa manutenção acaba estando inclusa, né? Mas o ar comprimido, no geral, né, quando a gente fala da tubulação desse ar comprimido, que é um sistema que hoje é utilizado aí 7 em cada 10 indústrias usam o ar comprimido dentro do seu processo de fabricação, poderia dizer que até mais do que 7 em 10, né? Porque sempre você tem alguma coisinha dentro de um parque industrial que você utiliza ar comprimido para movimentar, seja numa indústria automotiva, no complexo da saúde, em indústrias de alimentos e bebidas, em manufatura, transportes, então locomotivas, aviônicos, fabricação desses equipamentos, enfim, mineração, né? A gente tem várias verticais de mercado, vários setores da indústria que vão utilizar o ar comprimido, né? Vão fazer essa manutenção nos seus sistemas de ar comprimido, olhando sempre o que chega na minha ponta, né? Então, se a quantidade de pressão, se a vazão que chega de ar comprimido no meu sistema, né, na minha máquina, no meu equipamento, ela é necessária para movimentar ele, e o que está sendo gerado ali, fazendo a manutenção no compressor.
Mas e as linhas de ar comprimido? Essas linhas, como elas são feitas, né? Como é feita a manutenção nessas linhas de ar comprimido? Se a gente pegar aqui, esse daqui é um exemplo de um manual prático de eficiência energética da própria Eletrobras. E ele fala muito sobre isso, né? Quais as melhores práticas que você tem na hora de melhorar a eficiência em um sistema de ar comprimido. E quando a gente olha a redução de vazamentos de ar comprimido, a gente percebe que ela tem uma contribuição de praticamente metade do que é calculado, né? Nesse exemplo, e aqui é só um exemplo, né? Cada caso vai ser realmente um caso, quando a gente fala de sistemas de ar comprimido, mas num exemplo aqui a gente já fala que metade do que pode ser economizado, metade da energia, na verdade, desperdiçada, ela é proveniente de vazamentos de ar comprimido. E muitos estudos que a gente já fez, né, que a gente já viu nessas demandas industriais, que a gente já suportou, que a gente fez um estudo de caso, um antes e depois, a gente chegou a encontrar sistemas com 40% de perda, né, do que era gerado na fonte, do que era gerado por compressor, ao que chegava no final da linha. Então, 40% era perdido, 40% era desperdiçado. 40% da energia do compressor, toda aquela energia gasta, era desperdiçada com vazamentos. Vazamentos de mais diversos locais. Acoplamentos, juntas, mangueiras, tubos, adaptações, engates rápidos, filtros, válvulas, flanges, enfim, diversos, todos os pontos do sistema, né, de distribuição, de consumo desse ar comprimido, você tem ali um ponto de vazamento. E aqui esse também é um outro exemplo que a gente tira do manualzinho da Eletrobras, que ele mostra um pouco para a gente o quanto que de escape em, por exemplo, metros cúbicos por minuto, o quanto se representa em quilowatts necessários. Então, qual a potência a mais, né, necessária do meu compressor para suprir esse vazamento? Mas se a gente olhar aqui, né, um vazamento de 1 milímetro é uma coisa pequena, 0,3 quilowatts é uma coisa pequena, mas quando você traz isso para a realidade de um sistema de ar comprimido na indústria, a gente está falando de alguns quilômetros de tubulação, então não vai ser só, né, alguns quilômetros de tubulação e muitos pontos de consumo. Então não vai ser só, né, um ponto de vazamento, né, 0,3 kW. Isso vai realmente ser multiplicado algumas vezes. Quando a gente pensa, né, poxa, mas por que a gente está falando disso, né, de ar comprimido e tal? O que eu ganho, né, quando eu falo do aumento desses, quando eu falo da localização e do reparo desses vazamentos, desses sistemas e nesses sistemas de ar comprimido? Primeiro que eu ganho no tempo de atividade da minha linha de produção. Se eu conseguir detectar o vazamento, eu vou permitir que eu possa melhorar, né, o tempo de atividade e eu não vou ter surpresas com a minha linha de produção. Consequentemente, eu tenho uma melhora na qualidade, porque se eu melhoro o meu tempo de atividade, se eu tenho confiabilidade no meu método de produção, eu vou ter também uma melhora na qualidade do meu produto final. Então, mais uma vez, né, agregando mais a minha produção. Segurança, se eu consigo detectar esses vazamentos à distância, se eu consigo detectar esse vazamento numa distância segura para o meu pessoal, para o meu usuário. E, né, a consequência de tudo isso, a minha eficiência energética. Só que como é que eu consigo trazer tudo isso para a minha realidade, né? Como é que eu consigo aumentar o meu tempo de atividade, melhorar a qualidade do meu produto final, do produto acabado, com segurança, pensando na segurança do meu operador, na segurança do meu técnico, e trazendo esse ganho de eficiência energética para a minha indústria, essa economia de energia. No geral,
né, em outros momentos, você poderia utilizar uma ferramenta ultrassônica. Uma ferramenta ultrassônica, para quem não conhece, é essa anteninha aqui, que a gente está vendo na mão do operador, né, que ele vai fazer uma varredura no sistema. Então, ele vai fazer uma varredura procurando o quê? Procurando ruído de vazamentos. Então, eu tenho um local, passa uma tubulação, e ele vai fazer essa varredura buscando, né, procurando esse vazamento. A hora que ele encontra esse vazamento, a gente está falando de uma ferramenta bem manual, né? Uma ferramenta pouco digitalizada, né? A gente pensar da pouca conectividade, né? É uma ferramenta quase analógica. Mas você tem aqui o usuário ouvindo, né? Depende muito da experiência desse usuário em escutar o ruído desse vazamento. E aí esse usuário vai lá e vai identificar, esse operador, né? Vai identificar o ponto de vazamento. O que a gente propõe, né? O que a Fluke lançou, não sei se vocês todos já conhecem, mas eu vou apresentar hoje para vocês, é uma ferramenta que é o imageador acústico. O que esse imageador acústico vai fazer? Ele tem uma tela, né, e toda a tela dele, em todo o espaço que ele enxerga, então isso daqui é uma imagem digital dele, já a gente vai ver algumas imagens, né, ampliadas, ele vai escutar ruídos, ele vai escutar barulhos. Com esses ruídos que ele escuta, ele consegue identificar pontos de vazamento de ar comprimido. Percebe que o meu usuário aqui não tem fone de ouvido, eu não preciso da experiência do usuário, eu não preciso que o usuário escute o ruído, saiba qual que é o ruído característico de um vazamento. Esse usuário ele só precisa operar a câmera, apontar e visualizar, identificar esses vazamentos. Isso ele pode fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ele pode fazer isso em uma refinaria, por exemplo. Em todo o meu espaço aqui, todo o meu campo de visão, a minha câmera ela vai conseguir enxergar e vai detectar para mim qual é o ponto que eu tenho aquele vazamento. Isso daí vai me trazer o quê? Vai trazer uma facilidade, uma rapidez. Então, quando a gente fala da segurança do usuário, percebe a distância que o usuário está até o ponto daquele vazamento. Percebe aqui, deixa eu ampliar esse pedacinho para vocês, aqui é toda a faixa espectral, né, toda a faixa de frequência que a câmera está escutando. Então, ela chega aqui até 55 kHz. É uma faixa acima do que a gente escuta. A gente, se tiver com audição boa, vai chegar aqui nos 17 kHz, talvez um pouco menos. 15 a 17 é mais ou menos quanto um adulto vai escutar. Percebe que aqui, ó, essa faixa, ela tá toda poluída, né? Então aqui é todo o ruído, todo o barulho que eu escuto. Mas para a câmera, eu tenho um filtro. Então para a câmera eu só estou escutando esse pedaço aqui e ela está identificando nesse pedaço um ponto de vazamento. Então é uma câmera ultrassônica, é um imageador ultrassônico. E esse imageador ele vai permitir que a gente detecte, né, que a gente identifique vazamentos de ar comprimido, que a gente consiga resolver esses vazamentos de ar comprimido, que a gente consiga tirar esses problemas, né, essas ineficiências do meu sistema de ar comprimido de forma muito mais simples, muito mais rápida, principalmente. Então, perceba aqui em outro exemplo, eu tenho, olha a quantidade de ruído, né, a quantidade de barulho que eu tenho, a intensidade que eu tenho quando eu olho aqui para esse espectro aqui lateral. Né, quando eu olho para esse espectro aqui lateral, você percebe que a câmera ela consegue identificar o ponto específico do meu vazamento de ar comprimido com o equipamento funcionando, né? Isso aqui é uma indústria de papel, tá vendo aqui tem umas caixas, né, de papelão enfileiradas. Então, nesse ponto aqui, com a minha máquina funcionando, com a minha produção acontecendo, eu consigo identificar um ponto de vazamento. Esse ponto de vazamento, né, uma vez identificado, eu vou voltar depois na minha planta, né, na minha indústria,
numa parada programada, né, no momento que eu possa fazer uma intervenção, e eu vou fazer essa intervenção. Um outro processo aqui, né, um equipamento de processos, então um outro cenário onde eu tenho a produção acontecendo. Como a gente já falou, né, uma tubulação aérea, então algo que está acima, né, da linha, então eu não preciso, o usuário, né, na hora de detectar um vazamento, você não precisa pedir uma ordem para trabalho em altura, né, subir numa plataforma, buscar vazamento, né, às vezes com sistemas mais caseiros, né, então o bom e velho sabão com esponja com água e sabão, para identificar esse tipo de vazamento, né? Então, a uma distância já é possível identificar esse vazamento, mesmo se você tiver, por exemplo, um bloqueio físico, né? Eu tenho aqui um gradil, mas o gradil ele permite que o meu som passe. Esse som passando, né, a minha câmera consegue, né, eu consigo identificar de forma muito mais fácil, muito simples, esse ponto de vazamento. E a eficiência energética, né, não só na geração do meu ar comprimido. Eu também tenho eficiência energética no não desperdício de gases, né, que eu preciso comprar, né, gases que me são fornecidos, como, por exemplo, o nitrogênio, uma instalação que utilizo, como, por exemplo, o hidrogênio, que é um gás extremamente volátil, né, e ainda tem diversos riscos aí, torna a área classificada. Eu posso ter uma indústria alimentícia, por exemplo, uma indústria de bebidas, o CO2 ele é extremamente importante para você envasar, né, as bebidas. Então, e é um gás que é comprado, é um gás que essas indústrias elas compram esse gás. Então, qualquer vazamento de gás numa tubulação de CO2, ela é desperdício, né? Ela é ineficiência. Porque eu gastei dinheiro para gerar aquele gás, para comprar ele, e eu estou perdendo esse gás por uma falha, por uma mangueira solta, né, por um engate rápido que não foi bem feito, por uma flange com desgaste, enfim, diversos motivos que podem levar a esse desperdício. Inclusive, até gás natural e outros gases, até em outros tipos de áreas. Por exemplo, né, eu consigo também utilizar na identificação de vazamentos em gases hospitalares, né, em gases médicos. Então, um hospital, né, um complexo de hospitais, ele também é um potencial desperdiçador, né, de energia, né, pode ter uma ineficiência aí, porque você tem, né, as conexões rápidas, todo um sistema, né, também quilômetros e quilômetros de tubulação de ar comprimido, de oxigênio, né, de gases para os quartos, para os leitos de UTI. Então, você precisa, né, de uma forma eficiente para identificar esses vazamentos e uma forma que você não tenha que, por exemplo, parar o seu processo, né? Você não pode parar. Muitas vezes um hospital está rodando 24 horas, né? Você não consegue criar janelas de manutenção, janelas para fazer uma inspeção. Então, você com tudo funcionando, com todo aquele ruído ambiente, com tudo que estiver acontecendo, né, a operação de uma sala de máquinas e afins, você vai poder identificar esses vazamentos. E aqui mostrando, né, um caso real, um estudo de caso real de um cliente nosso, que inclusive tem até um estudo de energia que foi feito, né, de demanda de energia que foi feito. Mas antes de ter uma E900, né, de utilizar essa tecnologia de imageamento industrial, de imageamento ultrassônico, o cliente falava, né, que identificar um vazamento, né, ele pode levar de 30 a 40 minutos, pensando que você tem que subir e descer, né, a plataforma elevada, depois mais um tempo para consertar esse vazamento, e depois a verificação também, às vezes, utilizando água com sabão, que também depende aí
da acurácia visual, né, da própria pessoa que está fazendo essa verificação, né? Então, percebe que você demorava muito para identificar, né, 30 a 45 minutos para encontrar um vazamento, porque você tem que ter uma ordem de trabalho em altura, você tem que usar uma plataforma elevada, às vezes você depende, né, do usuário escutar, e muitas vezes um ruído, se ele for muito pequeno, o usuário, não a pessoa, ela não consegue escutar, você precisa realmente de uma ferramenta ultrassônica. Se essa ferramenta ultrassônica ela é direcionada, se ela tem um único microfone, você não vai conseguir identificar ela de forma rápida, você precisa de um usuário experiente, e ainda assim você vai levar de 30 a 45 minutos. Sendo que com um sistema de imaginamento industrial, você faz isso de forma muito mais simples. Esse mesmo cliente, ele utilizou, né, essa câmera, esse imagiador, e a gente tem um antes e depois do que era consumo de demanda dele. Então, antes do sistema, antes, né, isso daqui é o consumo durante 7 dias, do antes. Como era o antes? Aqui ele fala, né, em 3, 4 compressores. Então, o funcionamento, por exemplo, nessa semana aqui, o quarto compressor, ele estava sempre ligado, né, o compressor número 4. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. O compressor número 4, ele estava sempre ligado, ele estava sempre funcionando. Em alguns momentos ele precisava do compressor 3, outros momentos precisava do 2, e 1 ele era menos ligado. Mas o 4 ele funcionava o tempo todo, porque ele precisava suprir a quantidade de ar comprimido necessário para a planta funcionar. O cliente pegou a i900, ele fez um investimento, ele conseguiu identificar os vazamentos da planta dele. No momento de parada, ele fez as correções, e esse é o gráfico da semana seguinte, né, da semana pós-correções. Então, no mesmo período, e aqui eu vou tirar o zoom para a gente perceber melhor, praticamente o meu compressor número 4, ele não funcionou. Por quê? Porque uma vez corrigidos os problemas, todos os vazamentos mostraram que o meu compressor 4 ele funcionava para suprir vazamento. Ele não funcionava para suprir o funcionamento das minhas máquinas, ele funcionava para suprir o meu gasto, a minha ineficiência com vazamentos. Um outro caso bem interessante também é quando a gente fala de uma indústria de pneus. Uma indústria de pneus, ela usa nitrogênio, vapor de água e ar comprimido durante seu processo. E assim, esses gases estão sempre em uma pressão muito alta e também numa temperatura muito alta. E toda vez que você tem uma falha, né, na produção de um pneu, esse pneu você tem todo um gasto, né, não só desperdiçado do que você gastou para produzir aquele pneu que não passou num teste de qualidade, mas você também tem o gasto de reciclagem do pneu defeituoso. Então, o grande desafio, né, na hora de encontrar um vazamento de ar comprimido, ou de vapor, ou de nitrogênio, é que é um processo que ele gera muito ruído. Né? Então, um usuário, por mais experiente que ele seja, que ele tenha um bom ouvido, ou mesmo com uma ferramenta com microfone direcionado, ele não conseguia identificar esses vazamentos. Além disso, é um processo que envolve alta pressão e altas temperaturas. Então, existe todo um gradil protegendo, né, esse processo, protegendo as pessoas de terem acesso a esse processo. E também, né, a gente sabe que a alta temperatura ela vai causar sempre vai deformar, né, os componentes do seu sistema. Então, qual que foi a solução, né, com a solução Fluke, o que esse cliente ganhou? A i900 ela permitiu que as equipes de manutenção identificassem com o processo rodando, então com todo aquele barulho, né, de nitrogênio sendo injetado em alta pressão, vapor de água sendo injetado em alta pressão, a borracha também chegando, né, líquido, todo esse processo ruidoso, esses vazamentos pudessem ser identificados, né, pudessem ser corrigidos, aumentando a qualidade
a quantidade, né, diminuindo drasticamente a quantidade de peças defeituosas dentro do processo. O vazamento também, quando ele é identificado, né, você não vai registrar uma etiqueta, né, você não vai apontar para um lugar e falar, é ali. Quem vai fazer isso para você é a câmera, né? A câmera vai mostrar dentro da sua imagem, dentro do seu processo, qual que é o seu ponto de vazamento. Isso você vai registrar por foto, pode registrar por vídeo, e você pode registrar também de forma a poder calcular, né, para poder realizar relatórios desses vazamentos. Isso daqui, estou mostrando para vocês, é uma das funcionalidades da câmera, que é uma calculadora que é toda baseada em estudos empíricos, né? Então, ela fez diversos estudos de vazamento de ar comprimido que permitem, né, que você calcule o quanto cada vazamento dentro do seu sistema vai desperdiçar por ano. Então, com isso, você consegue identificar quais são os seus vazamentos mais custosos, né, dentro do seu processo, não só direcionado ao equipamento que eles estão atrelados, mas também dentro do processo, quem está desperdiçando mais, né, quais são os maiores vazamentos, e priorizar eles dentro da sua manutenção. E, pessoal, né, a gente, quando desenvolveu esse equipamento, muitos clientes começaram a questionar, né, perguntando outras aplicações. Porque eu apontei a câmera, estava procurando vazamento, identifiquei algo na minha rede elétrica, né? Então, a gente começou a ver casos, né, como esse aqui. Então, por exemplo, né, isso daqui é uma descarga parcial em uma subestação. Então, estudando isso, né, estudando esses sistemas, a gente desenvolveu a i910, né, que é um novo equipamento voltado às aplicações de descargas parciais. Ele funciona para as nossas aplicações de ar comprimido, mas a tecnologia ultrassônica, né, você identificar pontos com ruídos ultrassônicos, eles também são extremamente necessários para os sistemas de alta, né, e média tensão com descargas parciais. E perceba aqui, né, algumas imagens da câmera, a i900 ela tem essa matriz aqui de microfones, e essa matriz de microfone, então cada pontinho desse é um microfone que, com as diferenças, né, de tempo com que o som chega nesses microfones, é assim que a câmera consegue identificar o ponto exato daquela emissão de ultrassom, né, daquele ruído ultrassônico. E aí isso permitiu a evolução dessa tecnologia, o estudo das descargas parciais, permitiu que a gente desenvolvesse uma ferramenta que ela não só vai identificar os desperdícios em sistemas de ar comprimido, mas também os desperdícios e os riscos em sistemas de média e alta tensão. Então, quando a gente fala de descarga parcial, o potencial de um evento catastrófico, quando a gente pensa no tempo de atividade, na interrupção de um sistema, então quando a gente pensa numa subestação dentro de uma grande indústria, é muito grande, né? A gente está falando do sistema principal de fornecimento de energia daquela indústria. Então, qualquer problema ali pode ser uma falha catastrófica e uma interrupção não planejada que vai afetar a minha planta inteira. Consequentemente, isso vai afetar diretamente a qualidade do meu produto, né? A qualidade da minha entrega. Se eu tenho problemas de descarga parcial, se eu tenho um problema de qualidade de energia, isso pode gerar um problema, né, de qualidade de energia e acabar reduzindo, né, acabar atrapalhando o funcionamento do meu maquinário, o funcionamento dos meus equipamentos, diminuindo, né, a qualidade dos meus produtos, do meu produto acabado. Da mesma forma que com a i900 eu consigo também fazer essa inspeção à distância, né? Quando eu falo de um sistema de média e alta tensão, estou falando de sistemas que estão a grandes distâncias, que são torres, né? São subestações, então eu tenho essa segurança de poder
fazer essa inspeção até 120 metros de distância, né, dependendo do meu ponto de medição. E tudo isso atrelado à minha eficiência energética, né? Eficiência energética, consequentemente, a energia é dinheiro, né? Minha eficiência financeira, porque eu não vou ter custos adicionais com reparos e substituições de equipamentos danificados causados por eventuais interrupções na minha rede que não foram planejadas, né? Então, incluindo qualquer perda de eletricidade gerada na minha instalação. Então, essa outra funcionalidade, né, de detecção de descargas parciais, aqui só fazendo uma breve introdução, né, do que são essas descargas parciais. Basicamente é uma descarga elétrica localizada, né, num sistema de alta e média tensão, principalmente, onde ele transpõe, não necessariamente completamente, o espaço entre dois condutores, né. Então, às vezes você tem um mau contato, né, num barramento, às vezes você pode ter uma descarga corona, que é esse arco aqui, né, essa coroa que gera em sistemas de alta tensão por conta da ionização do ar em volta. E a descarga parcial, né, onde ela acontece? Principalmente em isoladores de alta tensão, transformadores, turbinas, barramentos, né, instalações, em geral, instalações de alta e média tensão. Sempre foi muito difícil detectar essas descargas parciais, né? E elas são, sim, muito preocupantes, principalmente para as empresas, né, de distribuição, geração, transmissão, distribuição de energia e para os grandes consumidores, que muitas vezes são eles mesmos responsáveis pela manutenção da sua própria subestação dentro da indústria. Então, essa detecção sempre foi muito difícil, sempre foram equipamentos muito custosos, né? Equipamentos muito caros que detectavam isso por ultravioleta. E, no geral, né, quais são os principal problema de uma descarga parcial, né? No geral, é que a descarga parcial ela vai evoluir para a degradação do seu material isolante. Ela vai sempre acontecer ali próximo a materiais isolantes. E uma vez que essa descarga parcial ela evolui, ela pode começar com uma descarga corona, que tem só esse efeito visual, né? Tem um efeito ruidoso também no material isolante, mas ela pode evoluir para, por exemplo, uma descarga de trilhamento, né? Uma descarga superficial. E essa descarga, o que ela vai provocar? Essa sim, ela vai provocar a degradação do seu material isolante. E uma vez degradado esse material isolante, a gente está falando de sistemas de alta tensão, né, de média e alta tensão. Então, você pode ocasionar um circuito, um marco, né, um flashover, então um marco instantâneo que já causa um incêndio logo em seguida. Então, é realmente muito perigoso, é algo preocupante, é algo que os clientes, né, que buscam melhorar a sua eficiência operacional dentro dos seus sistemas de alta e média tensão, vem sempre buscando buscando fazer detectar essas descargas parciais e fazer a intervenção necessária. Então, aqui só alguns exemplos, tá? Então, alguns exemplos de descargas parciais acontecendo em um disjuntor, né? Então, pontos de conexão de alta tensão, onde você, por algum motivo de degradação, seja por um diferencial também de seccionamento do condutor, você vai ter essa descarga parcial. Um outro exemplo aqui também. Então, eu tenho aqui, né, dá para ver muito claramente um condutor, um isolante, né, que tem ali em volta dele uma descarga parcial. Então, essa descarga parcial ela precisa ser estudada e avaliada, porque ela pode sim evoluir para algo pior, algo a mais dentro aí do meu sistema. E essa descarga parcial, né, o legal dela é que eu posso classificar ela. Como assim classificar? Dentro do sistema, né, dentro das minhas câmeras de imageamento acústico, né, dentro da 910, eu consigo usar um modo onde ele vai fazer uma escala, né, uma escala de severidade, uma contagem de pulsos
por minuto dentro daquela descarga parcial. E utilizando um sistema, né, que é um sistema de inteligência artificial, isso é toda uma ferramenta online que vai aprendendo cada vez que um usuário utiliza a ferramenta, ele vai trazer para mim quais são as porcentagens, né, qual é a probabilidade de cada um daqueles efeitos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 87% de probabilidade desse ponto aqui ser uma descarga de corona, né, ou um marco. 13% de ser uma descarga interna. Então, muito provavelmente, esse ponto aqui é de uma descarga corona. O que eu tenho que fazer? Eu vou acompanhar ao longo do tempo, né, a quantidade de descargas por minuto que eu tenho, né, a característica desse sinal ultrassônico, para poder acompanhar também a severidade dele. E se eu tenho um conhecimento mais aprofundado em descargas parciais, ele inclusive gera, né, o gráfico PRPD, que é o gráfico dos pulsos ao longo de um ciclo senoidal dentro da minha descarga parcial. Então, tem isso de forma completa aqui. E, continuando, né, falando um pouco sobre energia, né, falando sobre eficiência energética, né, saindo um pouco agora do mundo de descargas parciais e começando a entrar um pouco no mundo de qualidade de energia, né, por que a gente fala tanto em eficiência energética? Né? A gente sabe que a demanda por eletricidade ela só aumenta, né, e a tendência é que ela só aumente ao longo dos anos. Da mesma forma, a emissão, né, de CO2, a emissão de gases de estufas também a tendência é que isso só aumente ao longo dos anos, com o aumento da indústria, com o aumento populacional, né, com cada vez mais indústrias mais automatizadas, né, mais sistemas elétricos, eletrônicos, mais e mais motores dentro do meu sistema. Então, tudo isso vai aumentando, né, essa minha necessidade por energia ao mesmo tempo, né, esse maquinário, essa introdução de eletrônica dentro dos meus sistemas de potência, essa introdução de cargas não lineares, eles vão também introduzindo dentro da qualidade, dentro da energia, da minha energia consumida, dentro das redes de energia, cada vez mais impurezas, né? Cada vez mais problemas de qualidade de energia. Então, quando a gente olha, por exemplo, um motor como esse, né? A gente não sabe bem o que aconteceu, mas a gente pode, né, ter alguns chutes, né? Algumas assumptions, né? O que pode ter acontecido. Então, esse motor ele pode ter tido, por exemplo, uma trepidação de disjuntor que controlava ele podia estar trabalhando sobreaquecido, né? Então ele pode ter sofrido uma degradação no enrolamento por conta de transientes, por conta de afundamentos, elevações, ele podia ter um desbalanceamento na rede, tudo isso causado por diversos fatores. Então, o que aconteceu com esse motor? A gente não sabe, né? Olhando para ele assim, a gente precisa fazer uma investigação, né, na qualidade da energia que estava chegando nele, para conseguir entender melhor, né, o que causou essa ineficiência dele. Aqui, por exemplo, algumas causas, algumas condições da má qualidade de energia. Então, por exemplo, né, quando eu tenho muitas cargas indutivas e capacitivas no meu sistema, eu posso ter aí uma defasagem, né, de tensão e corrente. Então, eu preciso fazer, né, esse descolamento, eu preciso olhar a qualidade da energia, procurando as melhores formas procurando as causas raízes, então, por exemplo, desse fator de potência ruim. Cargas não lineares, né? Então, cargas que não trabalham com senoides, né? Trabalham com onda quadrada, inversores e afins.
eles vão injetar muitos harmônicos no meu sistema. Harmônicos, eles podem, né, para eletrônicas mais sensíveis, ou até mesmo para componentes elétricos também mais sensíveis, esses harmônicos eles podem atrapalhar o funcionamento. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um estudo de harmônicos, eu preciso entender melhor quais são esses efeitos, os efeitos que esses harmônicos vão ter dentro do meu sistema. O desbalanceamento do meu sistema, né? Então, cargas distribuídas de forma incorreta, né? Então, um desbalanceamento de fases no motor, um desbalanceamento pequenininho de tensão, ali de 2%, isso pode ser 10%, né? Pode chegar até 10% do meu desbalanceamento de corrente. Esse desbalanceamento de corrente ele vai gerar o que? Aquecimento no meu motor. Então, né, no caso de um motor elétrico. Então, percebe que, às vezes, problemas de qualidade de energia que parecem pequenos, eles vão, quando a gente traz para a realidade, né, de vários motores numa indústria, eles vão ganhando uma escalabilidade, né, uma importância, né, muito maior. Então, afundamentos e elevações de tensão, por exemplo, eles podem causar um desligamento ou o ligamento de uma máquina, ele pode causar uma perturbação em uma outra máquina que esteja conectada na mesma rede. Então, esse é um tipo de estudo que também pode ser feito. Mudanças rápidas de tensão, né? Então, quando você tem um arco acontecendo dentro de um sistema, ele pode causar um transiente. Quando você tem um raio, uma perturbação, né, próximo a uma rede, esse transiente ele pode causar, por exemplo, uma falha uma ruptura na resistência de isolação de um motor. Então, tudo isso, né, esses pequenos... Aqui a gente vai estou usando muito exemplo de motor, porque quando a gente pensa numa indústria, né, grande parte, né, do que é da energia consumida, ela é consumida para mover motores, né? Até mesmo quando a gente fala do compressor, a alma do compressor ali, né, a força motriz do compressor vai ser um motor elétrico. Então, todos esses problemas, né, quando a gente traz para a realidade de um motor elétrico, eles vão ganhando outras dimensões, né? Então, você tem, né, diversas soluções dentro de sistemas, né, dentro de soluções de equipamentos para a qualidade de energia que podem auxiliar você nessa caça a esses problemas, né? A gente sempre fala que qualidade de energia dificilmente você vai resolver, né? Você vai sempre mitigar, né? Sempre diminuir os danos, mas dificilmente você vai resolver todos os harmônicos, você vai resolver aqueles que estão causando um dano, que estão causando problemas dentro do seu sistema. Você dificilmente vai ter você não vai ter um fator de potência 1, mas você vai melhorar o seu fator de potência, né, introduzindo cargas capacitivas, ali, um banco de capacitor. A gente, né, não fala que você vai ter... você não vai consumir nada de energia, mas você vai consumir energia da melhor forma possível. E quando a gente traz, né, para essa realidade, né, para essa realidade de equipamentos, de ferramentas de qualidade de energia, a gente tem basicamente duas categorias, né, de ferramentas. Então, a gente fala das ferramentas que trabalham com a quantidade, né, então são as ferramentas que elas vão trazer para você toda a potência, né, tudo relacionado à potência do seu sistema, tudo relacionado à demanda do seu sistema, tudo relacionado ao fator de potência, a tensão, a corrente, né, todas as grandezas elétricas do seu sistema, né, todas essas grandezas medidas dentro do seu sistema. E quando a gente fala de qualidade, a gente está falando dos equipamentos que vão trazer, né, medições de harmônicos, vão trazer medições, né, a capacidade de registro de eventos e de limites para fundamentos e elevações de tensão, para transientes, né, então esses transientes, essas elevações de tensão num espaço curtíssimo, né, de tempo, em frações de ciclo senoidal, então pequenas variações, só que com
com tensões muito altas, que podem danificar um equipamento, podem danificar no sistema. A cintilação, né, o flicker, aquilo que a gente enxergava muito na lâmpada incandescente, ainda é medido com base nisso. Desbalanceamento de cargas, enfim, para cada categoria desse equipamento, né, para cada tipo de medição, eu tenho um tipo de ferramenta diferente. Então, desde registradores mais simples, passando por troubleshooters, que é o resolvedor de problema, né, que é o cara que você leva para a indústria. Você pluga em um painel e você já consegue ter ali uma visão geral dos parâmetros de energia, de qualidade de energia do seu sistema, até gravadores, que são equipamentos que vão trazer uma quantidade de dados, aí, um armazenamento de massa muito grande, né, geralmente utilizado em sistemas mais sensíveis e em pesquisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é esse cara que é o lançamento, e esse acabou de sair do forno, né, esse daqui não tem um mês que foi lançado, que são os novos analisadores de qualidade de energia da Fluke, né? Então, é uma plataforma inteiramente nova, né? Essa é a carinha dele aqui, deixa eu até aumentar a tela para vocês, depois tem umas imagens um pouco maiores, mas ela é uma plataforma inteiramente nova, então ele tem agora essa cara meio de tablet parrudo, né? Então, você faz todas as conexões nele, né? Ele é um equipamento trifásico, ele tem grandes diferenciais da indústria, né, que a gente não vai encontrar aí mais nenhum outro equipamento. Então, transientes, né, com uma taxa de amostragem de 20 megasamples por segundo, isso é mais do que muito osciloscópio que tem por aí no mercado, osciloscópio inclusive de bancada. Então, transientes muito curtos, né, de até 8 kV, podem ser captados pelo equipamento. Harmônicos até 30 kHz, a gente está acostumado a sempre trabalhar harmônico, né, até a 50ª ordem, a gente vai passar disso, né, mais de 100 ordens aí de harmônicos de rede. Ferramenta de usuário, né, interface de usuário nova, né, totalmente melhorada, interface de usuário atual, intuitiva, fácil. A comunicação também, então, já vem com Bluetooth e Wi-Fi de fábrica, o GPS também embutido, e a gente vai ter, para o começo aí agora do ano, até nesse primeiro trimestre, o modem 4G, né, LTE também no equipamento. Então, o equipamento vai poder ser acessado da onde quer que esteja, né, onde você precisar, a indústria que for, né, o painel mais longe da sua indústria, né, que você precisar deixar o equipamento desse, você vai poder ter esse acesso remoto ao equipamento a qualquer momento, fazer o download desses dados também a qualquer momento. Então, quando a gente fala de recursos do equipamento, né, uma coisa muito legal também é que o equipamento ele já se alimenta, né, então ele carrega a própria bateria, ele funciona já no próprio circuito de alimentação. Então, a gente já viu aí alguns equipamentos, né? A própria Fluke mesmo, a gente tinha equipamentos que você tinha que ficar caçando uma tomada, né? Ligar a fonte para poder ligar o equipamento. Esse agora não. De 100 a 600 volts, aonde você ligar ele para fazer a medição, ele já vai se autoalimentar. Tela sensível ao toque, né? De alta resolução. Então, a tela pensada na segurança do usuário, acima de tudo. Então, apesar de ser uma tela sensível ao toque, alta resolução, alta resistência, ela é feita para o usuário trabalhar com luvas, né? Então, mesmo com a luva de dupla camada, né, o usuário consegue operar tranquilamente o analisador de energia. Ele tem uma funcionalidade muito legal que é resumo da integridade, né, a gente chama de saúde da qualidade de energia. Então, o primeiro problema que você, né, os primeiros sinais que você identificou de possíveis problemas de qualidade de energia, e a gente sempre vai falando de qualidade de energia, né, na probabilidade, nunca na certeza, porque até o momento que a gente liga o equipamento lá e faz a medição, né, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente tem ali os achados, mas
identificação mesmo quando você pluga o seu equipamento. E esse resumo da integridade e da qualidade de energia, ele é isso. Você plugou, na hora ele já começa a registrar mais de 500 parâmetros de energia, então harmônicos, flicker, fundamento de tensão, elevação, energia ativa, reativa, taxa total de distorção harmônica, cosseno φ, fator de potência, tudo, ele vai registrar e ele vai mostrar para você e você vai conseguir enxergar isso direto na tela. Memória de armazenamento em massa, uma versão chega a 32, já vem com 32 GB, mas ele chega até 128 GB e isso dá para fazer muita medição. Captura de transientes, então, que eu falei, é a captura de transientes muito rápido, Então, acho que na indústria a gente não tem um equipamento que tem uma captura de transientes tão rápido quanto o 1777, que são transientes de 20 MHz, então uma frequência muito alta, transientes muito rápidos, mas ele é capaz de identificar. Então, qualquer perturbação que você tenha na sua rede, por mais rápido que ela seja, o equipamento tem a capacidade de identificar essas perturbações. Então, quando a gente, trazendo aqui alguns problemas que os nossos clientes, os nossos usuários, às vezes traziam, seja de um equipamento nosso, um equipamento da concorrência, enfim. Conectar um medidor é sempre confuso e demorado, O equipamento agora ele já vem pronto para uso. Na hora que você pluga ele já começa a fazer todas as medições, todos esses dados, e só depois você vai analisar o que você precisa, o que não, o que vai ser útil para você e o que não vai ser, na hora que você for gerar um relatório, fazer uma análise aprofundada desses dados. Capacidade de armazenamento, que vem até com 32 GB, mas ele suporta cartões de até 128, e conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Estudos de carga, estudos de energia, capturas de evento de qualidade de energia, e aí seja na N50160, seja no PRODIST, seja na IEC, qualquer norma que você ou já tem dentro do equipamento, ou você pode alterar a configuração dos limites da forma que você achar melhor. O modo de integridade de qualidade de energia, ele auxilia nessa interpretação dos dados, então ele traz esse resumo, essa tela resumo da qualidade de energia, os transientes de altíssima velocidade e de alta, e de altíssima velocidade, com captura, inclusive, da forma de onda em cada um dos eventos. Então, vamos lembrar, o analisador de energia ele não é um osciloscópio, então ele não está sempre capturando a forma de onda completa do sistema. Mas quando você tem um evento, ele vai tirar aquela foto daquela forma de onda, e aí você vai conseguir identificar um fundamento, uma elevação de tensão, um transiente, enfim, qualquer que tenha sido o evento. Só para exemplificar um pouquinho, como é que é a cara dele, essa interface de usuário. Então, a alça lateral, o módulo Wi-Fi, o módulo LTE. Apesar de touchscreen, você tem aqui ainda os botões físicos, para quem prefere utilizar a interface com os botões físicos, sem problema. Nas conexões dele, ele tem toda a conectividade Ethernet, Bluetooth, USB tipo C, tanto para carregamento quanto para transferência de dados. Ele tem todas as portas aqui, então são 4 fases, tensão 4 fases mais o terra, e a corrente nas 3 fases, 4 fases não, 3 fases o neutro e o terra, e a corrente nas 3 fases e o neutro. E uma coisa bem legal, para quem já viu aí nos nossos equipamentos que a gente tem, a tecnologia ele já vem pronto para o futuro. Então, essa é uma plataforma que ela foi desenvolvida já pensando em atualizações, em novos recursos para o usuário, agregar mais valor ainda para o usuário. O FieldSense é uma tecnologia que permite que você meça tensão sem contato. Então, a gente conhece um alicate de corrente para medir a corrente, mas o FieldSense ela traz
essa tensão sem contato. Então, essa vai ser uma funcionalidade que será adicionada aí no futuro para esse equipamento. A forma, né, como eu falei, a forma de alimentação dele, desculpa, aqui está 690, né, mas de 100 a 600 volts, em CAT 4, né, lembrando que ele tem a maior classe de segurança, né, em categorias de segurança para medição em baixa tensão, que é a categoria 4, 600 volts, então ele tem, inclusive, essa classificação de segurança na sua alimentação, né, no sistema de alimentação. Aqui vou ficar explicando, né, fica meio chato eu ficar explicando tabela, isso daqui vocês podem ver lá no nosso site, né, no fluke.com.br, mas aqui basicamente são 3 modelos, né, cada qual, conforme vai aumentando o último número, eles vão adicionando alguns recursos. Chega no 1777, que ele tem, né, todos os acessórios, todos os equipamentos, né, todos os recursos, mais o transiente, né, em altíssima taxa de amostragem. Um exemplo, né, do kit que acompanha o 1777, então ele vem nessa maleta rígida aqui, que é bem legal, bem bacana para transporte, né, para quem é consultor, para quem precisa fazer um estudo em diversas plantas aí, né, quem compra para um grupo de industrial, enfim, tem essa maleta de transporte, todos os acessórios, né, esse monte de cordão aqui, regionais, né, todos os cabos necessários, ele tem um pendurador magnético aqui para você fixar o equipamento, né, em cabines e em lugares mais apertados. Mostrando um pouquinho, né, a interface de usuário dele, então, como eu falei, né, hoje são 2 modos. O medidor de qualidade de energia, que traz essa integridade, né, da qualidade de energia, que ele traz todos os parâmetros rápidos da integridade do meu sistema, e o meu registrador de qualidade de energia, que eu posso fazer também estudos mais longos, né? Eu não quero só tirar uma foto do meu sistema, fazer uma medição de 1 hora, né? Uma coisa curta. Se eu quero fazer uma medição de 1 mês, de 2 meses, de 1 semana, de 3 meses, de 6 meses, é possível fazer com o módulo do PQ Logger. E como eu já disse, você pode a qualquer momento acessar as informações, você pode baixar esses dados sem os registros estarem finalizados, você pode baixar uma parcial deles. É bem legal, o equipamento ele traz uma flexibilidade muito grande que vocês não vão encontrar em nenhum outro equipamento. Ele tem também, né, uma coisa bem legal para o usuário, que já é a correção automática das conexões, então, alicate de corrente, eu tenho lá que respeitar a rotação de fase, eu tenho que respeitar o sentido da corrente, né, da geração para carga, então ele tem toda a capacidade de fazer esses ajustes de forma virtual, né? Então, mesmo se você erra numa conexão, né, você está lá fazendo uma conexão num painel, naquele momento tenso, né, suando frio, lá aquele monte de EPI e tudo mais, poxa, errei, inverti o sentido de uma garra de corrente. Aperta um botão no equipamento, ele vai fazer essa correção virtual para você e todos os resultados vão sair certos. Joga isso no software, né? A Fluke não cobra nada mais por software, né? O software na Fluke é sempre disponibilizado de forma gratuita para o usuário, né? Você não precisa nem ter o equipamento para ter o software, você pode instalar em quantas máquinas você quiser dentro da sua indústria. E esse software vai permitir que você faça análise avançada dos dados, faça toda a interpretação, gere gráficos diferentes, relatórios por períodos diferentes, enfim, é onde você vai manipular, né, toda essa massa de dados que foi gerada. E, como eu falei, né, uma plataforma nova, uma plataforma feita para o futuro, então qualquer correção, qualquer coisa adicional, ela vai ser disponibilizada para o usuário. Ela pode também ter features novas, né, recursos novos que vão também trazer mais valor para o equipamento, novas formas, né, de medição, novos recursos, então uma análise de eficiência mecânica em motores, uma calculadora de perda de energia, enfim, são recursos que a gente espera ter no futuro, eles podem ser disponibilizados
pro cliente. Finalizando, né, por último, mas não menos importante, já combinei com o Wilton, a gente vai ter um sorteio aí, que ele vai fazer para vocês amanhã. São 3 kits, né, um deles contendo uma sacola da Fluke, um boné, uma mini lanterna. Essa mini lanterna é bem legal, um produto nosso, bem bacana. E o outro kit contendo também uma sacola com um caderno, caneta, um abridor de garrafa, muito importante, e um pendrive da Fluke. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, meu nome é Carlos Rubim, obrigado pela presença de todos. E esse foi o Webinar Fluke, falando um pouco sobre as novas tendências para a eficiência energética e qualidade de energia na indústria. Obrigado. Carlos, show de bola. Parabéns, viu? Parabéns aí pela apresentação. Muito, muito legal. Vários elogios aqui no chat. Eu já vou rapidinho emendar as perguntas aqui, pode ser? Pode, claro. O Douglas pergunta quanto custa em média o i900. O i900 ele tem um preço lista média de 180 mil. É um equipamento que, num primeiro momento, ele parece um investimento muito alto, investimento, né, caro, né? Mas acho que deu para perceber aqui que o valor que ele gera, né, o consumo o valor de eficiência energética, né, o quanto a gente tem gasto hoje em conta de energia, ele acaba se pagando muito, muito rápido. Assim, a gente tem casos de retorno de investimento em algumas indústrias de 2, 3 meses. É coisa realmente muito rápida. Faz sentido. O mesmo Douglas pergunta se o equipamento já tem uma escala específica pré-determinada para cada tipo de gás, ar comprimido, já numa biblioteca própria. Legal. Isso, Douglas, isso acaba variando muito, porque depende, né, qual frequência que aquele gás ele vai aparecer. Isso acaba variando bastante, porque depende do tamanho da fissura, da pressão, da vazão do gás, da densidade do gás. Então, isso é muito variável. Tá? Então, o que a gente sempre recomenda nos treinamentos, quando a gente vai mostrar equipamento para o cliente? Independente se, por exemplo, e aqui um exemplo para ar comprimido, o ar comprimido ele apareça melhor na faixa de frequência de 30 a 35 kHz, se você deixar a faixa, né, a banda pré-selecionada do equipamento maior do que isso, o equipamento ele tem inteligência para entender o que é um ruído característico de um vazamento. Então ele vai encontrar aquele vazamento e aí depois, uma vez que você encontra esse vazamento, você vai ajustando e afinando até chegar na melhor frequência. Como isso é muito fácil, é muito rápido, né? É como mexer no celular, né? Pegar o celular e sair mexendo, ele acaba que parece, pode parecer às vezes um pouco chato, um pouco demorado, mas ele é muito simples você navegar dentro dessas faixas de frequência e fazer esse ajuste. Legal. O Eduardo Weber pergunta se ele é para gás de refrigeração também. Ele pode funcionar, mas o que acontece às vezes com gás de refrigeração é que ele não tem pressão suficiente para gerar um ruído. Então, provavelmente deve ter no chat uma pergunta dessa. Funciona para SF6? Que é o gás que a gente utiliza. Por acaso não tem, mas... Não tem, mas eu vou falar que 9 entre 10 apresentações vem essa pergunta. Mas, de novo, né, depende muito do gás, né, depende do ruído que ele gera. Então, ela não detecta o gás, ela detecta o ruído que aquele gás vai gerar. Então, por exemplo, o SF6, né, é um gás pesado, né, ele é muito denso, e geralmente ele está numa pressão baixa, né, 6 PSI, 6 e poucos PSI, dentro de um disjuntor, por exemplo. Então, quando ele vaza, ele não vai gerar um ruído, ele não gera ruído, na verdade. Eu não vou nem falar um ruído que a câmera não capta, na verdade ele não gera ruído. Então, pode ser o caso de um gás refrigerante. O
O Pablo, se eu me recordo bem, foi na hora que você estava falando da detecção de descarga parcial, ele perguntou qual era o modelo do equipamento. Para descargas parciais, é um modelo que a gente lançou um pouquinho, quase 2 anos, na verdade, depois da i900, que é a i910, que ela traz uma faixa de frequência ampliada. Por quê? Né? Porque uma vez que a gente lançou a 910, a gente foi estudar descargas parciais e a gente entendeu, né, utilizando estudos também da academia, que descargas parciais elas aparecem de forma mais prematura em frequências mais altas. Então, enquanto a i900 e funciona muito bem para ar comprimido e gases, né? Enquanto a i900 ela vai trabalhar ali na faixa de até 55 kHz, a i910 ela vai até 100 kHz. E como passaram 2 anos aí, a tecnologia do próprio microfone também melhorou muito, a i910 ela consegue ser mais sensível em algumas faixas de frequência. Então, ela faz o que a i900 faz, né, melhor ainda, e com o adicional da detecção de descargas parciais. Aí, acho que é quando você estava na parte lá falando da parte de qualidade de energia, o Ailton, aqui é uma pergunta mais, vamos dizer, filosófica, ele pergunta o que a indústria tem feito até agora, baseado no que a indústria tem feito até agora, se isso daria alguma garantia de que a eficiência energética na indústria poderá ter um futuro melhor. Olha, vou falar pela nossa experiência. No último ano, né, no ano passado, esse ano, a questão energética tem mexido muito no bolso. A gente tem até previsões que o aumento da conta de energia vai impactar diretamente na produção industrial. Então, a indústria tem cada vez mais buscado melhorar os seus processos, melhorar a sua eficiência energética, seja melhorando a manutenção dos seus equipamentos, né, manutenção mecânica e elétrica dos seus equipamentos, mas também buscando as causas, né, de má qualidade de energia e procurando mitigar também, né, esses problemas. Então, eu acho que tem uma luz no fim do túnel, tem mexido muito no bolso, né, a conta de energia tem ficado cara no geral, ficava sempre muito cara para a gente, para o consumidor, né, mas agora tem ficado também muito cara para a indústria, e isso está impactando, e tem surtido, assim, tem surgido uma procura muito grande, né, até mesmo pelo o sucesso, por exemplo, que é a i910, né, i910 para a gente, porque a gente está ajudando o cliente a resolver um problema que antes era muito difícil para ele. Por que ele acabava tendo que colocar mais compressor? Porque, poxa, você tem ali quilômetros e quilômetros de tubulação de ar comprimido. Eu cheguei em clientes que o cliente ele fazia, ele pegava o final de semana, que às vezes não tinha produção, pagava hora extra para os funcionários e levava a galera para ficar escutando o vazamento dentro da planta. Só que é aquilo, o vazamento que você escuta é o que está no chão, né, o que está uma saída aqui, uma saída ali, mas aquilo que está passando na tubulação aérea, é aquilo que não é perceptível pela audição humana. Então, e esses clientes eles já tinham essa noção, né, desse apelo energético, esse apelo de eficiência do sistema de ar comprimido, por exemplo, e foram dos primeiros a procurar soluções como a i900 que permitiu que eles encontrassem esses vazamentos, fizessem um reparo, mais importante, né, tão importante quanto o reparo, verificassem que o reparo foi efetivamente feito, né, foi efetivo e, né, conseguissem reduzir aí, às vezes, até um investimento de CAPEX na compra de um compressor novo, ou mesmo OPEX no aluguel de outro. Enfim, tem uma luz no fim do túnel. Que bom. Ainda sobre o analisador, aí, a parte de qualidade,
eu vou juntar 3, 4 perguntas aqui. Se o equipamento é compatível com o ProDist módulo 8, se ele é tipo A homologado, se ele mede a energia consumida e injetada na rede no caso de geração distribuída, e quanto custa? Ele atende ao ProDist módulo 8, né? Eles são todos equipamentos classe A. A gente já tem a certificação lá fora, a gente ainda não tem a certificação aqui no Brasil, né? Ele como eu falei, ele está saindo do forno agora, então as primeiras peças acabaram de chegar para a gente, então a gente vai fazer buscar também, né, um órgão local para fazer essa validação, mas a gente já tem a certificação lá fora, né, dos órgãos competentes. Ele funciona para geração distribuída também, né? Ele tem a capacidade de fazer medição de tensão e corrente CC, então ele consegue fazer essa análise. Ele ainda não tem uma funcionalidade que é muito legal do 435, né, que muitos conhecem, que é a eficiência do inversor de energia, né, para você medir a eficiência desse inversor de energia da conversão CC para CA. E eu esqueci qual era a outra. É o preço. O preço vai variar conforme o modelo. Mas ele, em média, ele está na casa dos preços para o usuário final, na casa de R$70 mil, mais ou menos. Legal. Agora vamos pular para o 1770, tem algumas aqui. Qual o período máximo de coleta de dados do 1775? Acho que alguém tinha... Qual processador, microcontrolador o 1770 utiliza? Vamos ficar nessas duas, tem outras aqui, então... Aqui repete? Não. Tá. A quantidade de memória dele, né, vai depender muito, o tempo que ele consegue gravar vai depender muito de uma coisa que a gente chama de período de integração. Então, por exemplo, quando a gente olha para o ProDist pede um período de integração de 10 minutos. Então, o que é o período de integração de 10 minutos? É de que a cada 10 minutos, né, o equipamento está sempre monitorando ali tudo que está acontecendo na sua rede. Mas a cada 10 minutos ele vai registrar para você o período mínimo, a grandeza mínima, por exemplo, vamos falar de tensão. Qual foi a tensão mínima na fase A, tensão máxima na fase A e a tensão média na fase A. Então, a tensão na fase A ficou oscilando, né? Ela vai ter ali pequenas ou médias oscilações. E ele vai fazer, né, esse período de integração que vai determinar o quanto de dado você armazena. Então, por exemplo, se você pedir período de integração de meio segundo, ele vai fazer um armazenamento, uma quantidade de dados de massa muito grande. Então, você vai ter um período menor. Se você quiser um período, né, um período de integração de 10 minutos, por exemplo, aí você tem uma capacidade muito maior. O último teste que eu fiz, com um período de 10 minutos, ele passava de 1 ano tranquilo fazendo registro. Então, é grande. Os 8 GB do 1775 já vai dar para bastante coisa. Bacana. E a pergunta do processador, essa informação que não é divulgada. Boa. Eu tinha falado que não, mas tinha assim, o Rogério perguntando vazamento de SF6, tá? Então é 10 em 10 o Weber. Voltando ao I-900, ele pode ser usado em atmosferas explosivas. Silvio Ribeiro pergunta isso. Bacana. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre atmosferas explosivas, eu não tenho o conhecimento de atmosferas explosivas, mas a experiência que eu tive com clientes em demonstração de clientes que têm atmosferas explosivas. Né? Existem algumas atmosferas que você pode trabalhar com equipamentos que não são para áreas classificadas, né? Equipamentos não EX, desde que você tenha, por exemplo, detector de gases, né, acoplado ali para o usuário. Então, para esses clientes, por exemplo, aquele vídeo foi feito na refinaria, né, foi um colega meu que estava operando o equipamento, mas ele estava com esse detector
né, acoplado no casaco dele. Então, a hora que o detector acionou que tinha uma concentração de gases, né, perigosa, ele e o funcionário da empresa saíram, né, do local. Então, não sei, né, eu não quero falar besteira aqui para falar quais as regras que permitem ou não, mas isso é um caso, né, é uma possibilidade. Como, por exemplo, uma câmera termográfica, né? Câmera termográfica, você praticamente não tem câmeras EX no mercado, né? Você tem pouquíssimos modelos a custos absurdos. Então, o que os usuários fazem é isso, né? Você garante utilizando esses detectores de concentração de gases ali. O Maurício pergunta qual é o tempo de garantia dos analisadores de energia e aí se a reposição de componentes como bateria, ponteiras, tal, é possível ter isso após ter passado o tempo de garantia. Sim, é possível. Ele tem um tempo de garantia, se eu não me engano, são 2 anos, né, tanto dele quanto da E900. E os acessórios você compra por toda a vida útil do equipamento. Né? Então, é muito difícil, eu falo com sinceridade, é bem difícil você precisar comprar acessórios que não por faixa de atuação. Então, por exemplo, a garra de corrente que acompanha essa série, né, 1770, ela vai até 1.500 amperes. Poxa, mas eu preciso utilizar até 6.000 amperes. Aí você pode comprar uma garra de 6.000 amperes. Ou eu quero fazer um estudo em corrente contínua. Então, você compra a garra para corrente contínua. Porque, no geral, acaba sendo esse tipo de aquisição que você faz. Porque o desgaste das garras, né, eles são feitos para durar a vida útil do equipamento, que é longa. Eu não posso dizer aqui, né, seria quase que um chute dizer qual vai ser a vida útil do equipamento, mas só como a título de exemplo, né, a gente ainda recebe, hoje em dia, muita solicitação de suporte para o 435 Série 1, que ficou obsoleto em 2010. Então, o equipamento foi lançado no começo dos anos 2000 e está aí no mercado até hoje, muito cliente usando, muito cliente tendo que comprar computador com Windows XP, instalar o Windows XP no computador para conseguir rodar o software, mas ainda assim funcionando. Boa. O Marcos Augusto, se é possível armazenar dados capturados pelo 1770 em cloud e utilizar o software de análise de qualidade e diagnóstico em dados armazenados também na nuvem. Bacana. Spoiler, ainda não. Só o que eu vou falar. Ainda. Tá entendido. O Pablo pergunta se tem como ser feita uma demonstração do caça-vazamento de ar comprimido. Ele está numa planta industrial em Gravataí. Dá para fazer sim. A gente tem gerente de vendas espalhado por todo o Brasil. No Sul também, a gente tem distribuidores também que estão aptos a fazer esse tipo de demonstração, né? E eu esqueci de colocar na minha apresentação, mas eu até deixo aqui o meu e-mail, depois eu... por favor, carlos.rubin@fluke.com. Então, se vocês precisarem de uma demonstração, né, tiver interesse, por favor, podem entrar em contato que a gente vai sim fazer essa demonstração. O Marcelo pergunta se o mapeamento dos pontos de emissão acústica podem ter coordenadas indicando onde foi detectada determinada anomalia. Bacana. Dá para fazer sim. Quando você salva uma foto ou uma imagem, você pode tanto atrelar nessa foto, nessa imagem, um QR Code. Então, você pode ler um QR Code e aí você organiza, né, esses dados. Então, existe o software para o equipamento, que é o Fluke Connect, que é um software que trabalha em nuvem. Então, uma vez que você transfere essas imagens, por exemplo, para o Fluke Connect, ele já vai atrelar as informações daquele QR Code ao seu ativo. Além disso, você pode adicionar um texto. Então, o próprio equipamento ele já abre ali para você a possibilidade de você colocar uma nota de texto atrelada àquela imagem ou aquele vídeo.
E você pode também tirar fotos adicionais, tá? Então, vamos supor que você achou um defeito em uma determinada máquina lá, né, um componente próximo, e aí você tirou a foto desse vazamento, fez o vídeo desse vazamento, mas você pode tirar uma foto também do número de série, ou qual que é aquela máquina, né, qual a localização, que ponto da sua indústria ele está. Então, tem diversos recursos que a câmera traz para você organizar esse banco de imagens, né, e organizar essa sua inspeção. Que legal. Basicamente, a gente terminou. Eu queria dar só alguns avisozinhos aqui. Eu já digitei várias vezes, mas assim, esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado tanto pela Potência quanto pela Fluke. No caso da Potência, basicamente, alguns minutos depois que terminar aqui a apresentação, todos que participaram vão receber um e-mail automático aqui da gente, convidando a assistir o replay. Se você puder espalhar esse e-mail por aí, mais gente vai ter acesso a essa apresentação, essa aula, né? Super legal. Outra coisa, o PDF da apresentação não é disponibilizado, também não há emissão de certificado. E alguém perguntou se vai ser gerada uma lista. A plataforma que ela gera automaticamente uma lista com os dados que você colocou, nome, e-mail, né? E aí, com essa lista que vai ser gerada amanhã, vou abrir a câmera aqui também, com essa lista que vai ser gerada automaticamente pela plataforma, amanhã a gente vai gravar um sorteio dos 3 kits, né, que a Fluke vai oferecer. A gente grava, disponibiliza a gravação e informa os vencedores aí para a Fluke, que faz contato com vocês, tá bom? O Marcelo está dizendo que precisa de uma demonstração do equipamento na usina. Aí se você puder novamente aí colocar, Carlos, o seu e-mail aqui, mais uma vez, né? Sim. Aí a gente pede aí para o Marcelo fazer contato por e-mail com você para combinarem aí a demonstração, e todos aqueles que precisarem fazer qualquer outro tipo de contato. Boa, deixa eu só tirar aqui da frente. Minha cabeça. Deixa eu tirar também aqui, peraí. Pronto. Não, pode deixar, a gente vai lá para cima. Boa. Beleza. Legal. Então, pessoal, precisar de demonstração, quiser conversar um pouquinho, tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, carlos.rubinho@fluke.com. Vamos conversar, a gente tem equipamento para demonstrar para vocês, a gente vai até vocês, isso é de praxe que a gente faz, a gente caça uns vazamentos, monta um relatóriozinho para vocês apresentarem, né, para o chefe, para a gente conseguir justificar essa aquisição, e vocês vão ver que a produtividade e os problemas que vocês têm com ar comprimido e descargas parciais vão acabar. E com isso a eficiência energética da planta sobe muito, né? Sobe muito. É isso que é importante o pessoal entender aqui, né? Porque aqui o título da aula foi Novas Tendências para Eficiência e Qualidade. É isso, né? Você mostrou para a gente pontos onde até então pouca gente estava olhando, né? Onde poderiam ser pontos de aumento de eficiência, etc., e qualidade, e trouxe esse novo olhar para a gente aqui. Carlos, parabéns. Depois você vai receber a Fluke também, o chat aqui, cheio de elogios aqui. Parabéns para todo mundo falado. Então, muito obrigado a todos. Se você quiser se despedir do pessoal, a gente vai encaminhando o encerramento aqui. Maravilha. Obrigado, Hilton. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou e que ficou até o final, que mandou pergunta no chat, que não mandou também. Pessoal, obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber mais sobre o equipamento, me manda um e-mail, carlos.rubinho@fluke.com. A gente vai conversar, eu te ligo, a gente marca um bate-papo, manda mensagem no WhatsApp, enfim, a gente conversa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Wilton. Obrigado à Revista Potência. Grande abraço. Obrigado. Show, Carlos. Muito bom mesmo. Só elogios. Foi excelente. Eu aprendi pra caramba aqui. Muita novidade. Então, muito obrigado a todos que estiveram ao vivo com a gente. Obrigado àqueles que estão assistindo aqui, ficaram até o final assistindo a gravação que vai ser disponibilizada
imediatamente aqui após o encerramento. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, espero que a gente tenha outros eventos com a Fluke aqui. Um abraço a todos. Tchau, pessoal, obrigado.